dia, mas bom dia mesmo. Você que está conosco nesta manhã de segunda-feira, hoje, 13 de novembro. Abra o seu coração, porque dentro de mais alguns instantes nós vamos estar ouvindo outra vez o pastor Renato Vargens. Ele é apologista, inclusive conferencista, esteve pregando durante a conferência teológica realizada ano passado em nosso templo, e ele vai estar trazendo mais uma reflexão nesta manhã. Nós estamos reprisando estes programas considerando que o tema é tão atual que quanto mais nós ouvirmos, mais nós estaremos assimilando bem essa doutrina, esse ensinamento das Escrituras Sagradas contra toda sorte de heresias e de teologias, entre aspas, que estão se propagando por aí. Portanto, continue ligado conosco, que eu não tenho dúvidas, Deus vai falar profundamente ao seu coração. Antes, eu devo lembrar aos nossos telespectadores que nós estamos nos aproximando das comemorações do aniversário, 46º aniversário da Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, que será realizada no próximo sábado, dia 18 e dia 19. No sábado estará pregando o pastor Moisés, da Igreja Evangélica Ebenezer. E no domingo, o reverendo José Alves, pastor da Igreja Presbiteriana do bairro da Torre, da nossa capital, da nossa grande João Pessoa. Ele estará pregando no encerramento. E também o conjunto coral Saracali estará celebrando o 37º aniversário de Ministério do Louvor na Casa do Senhor. Então você não pode perder. Anote em sua agenda, dias 18 e 19, aniversário da Igreja do Calvário, 46º aniversário de emancipação e 37º aniversário do conjunto coral Saracali. Portanto, esperamos estarmos juntos durante aquela celebração. Eu quero dar o meu abraço a todos quantos nos honrarem com as suas presenças. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14. Na medida em que vocês forem achando o texto, quero convidá-los a colocar-se de pé para que a gente faça a leitura da palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Pai, nós te louvamos pela tua igreja. Como temos ouvido e, por conseguinte, entendido, a igreja pertence a ti. Ela foi criada, estabelecida e está fundamentada no Senhor. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Pedimos a Deus que o Senhor continue nessa manhã abençoando as nossas vidas através da exposição do texto bíblico. Rogamos que o Senhor fale aos nossos corações e que o nome do Senhor seja efetivamente exaltado e engrandecido nessa manhã. É a oração que fazemos em teu nome. Amém e amém. Você pode se sentar. Meus irmãos, nas minhas duas primeiras plenárias, eu tratei sobre o que não é a igreja, isso na sexta-feira à noite. Ontem à noite, no sábado, eu fiz uma abordagem sobre o significado, o que é e o que representa a igreja, e fiz um preâmbulo sobre a natureza da igreja. Hoje, pela manhã, eu pretendo terminar esse encontro de reflexão bíblica e teológica tratando de uma igreja saudável, e para tanto eu abordarei ou apontarei algumas marcas que devem ser percebidas neste tipo de comunidade. Bom, a Igreja Evangélica Brasileira e a falta, digamos assim, de saúde espiritual em suas estruturas num tempo como o nosso, faz com que a gente fique extremamente preocupado com os rumos do evangelicalismo no Brasil.
ouso dizer que, em alguns casos, parece ser difícil distinguir uma igreja saudável das igrejas falsas. E distinguir uma igreja saudável de uma igreja falsa é fundamental no tempo a qual nós estamos vivendo. Ouso afirmar que vivemos dias complicados no Brasil, e isso é perceptível por todos nós, e que, em virtude disso, necessitamos regressar às Escrituras, a fim, é claro, de, à luz da palavra do Senhor, verifiquemos efetivamente quais são os pressupostos de uma igreja saudável. O que a gente tem visto nos nossos púlpitos tem sido reflexo de uma impressionante miscelânea de doutrinas, credos e percepções religiosas, o que apontam de forma efetiva para o adoecimento de nossas comunidades evangélicas. Diante desse veredito, digamos assim, como também da severa crise que temos experimentado no evangelicalismo brasileiro, torna-se fundamental e mistério que ansiemos pela edificação de uma igreja bíblica, cristocêntrica e saudável. Aliás, eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos: o que constitui uma igreja saudável? Por exemplo, uma grande congregação lotada em todos os seus cultos durante a semana e dominicalmente, será que isso constitui uma igreja saudável? Uma igreja que possui equipamentos variados, um estacionamento amplo, várias salas com espaço para ensino, doutrinamento bíblico, será que isso é característica de uma igreja saudável? Uma música vibrante, contextualizada, contemporânea, que dialoga com a cultura, será também que isso é característica de uma igreja saudável? Em quarto lugar, um culto com uma grande frequência de visitantes, de incrédulos, de gente que não teve uma experiência ainda profunda com Cristo e que por ele não foi convertido, será uma igreja saudável? Ouso vos afirmar, meus irmãos, que nenhuma dessas marcas pode efetivamente considerar ou ser consideradas de uma igreja saudável. Até porque rotular a igreja como saudável, mediante a observação desses pressupostos, aponta efetivamente para o desconhecimento de fato do que seja uma igreja saudável. E aí talvez você esteja perguntando consigo mesmo: como caracterizar então uma igreja saudável? Quais são as características de uma comunidade equilibrada que glorifique a Deus? Em meio a tanta confusão eclesiástica, como descrever uma igreja ideal e quais são as principais características de uma comunidade desse nível? Visando ajudá-lo a entender as características de uma comunidade relevante, eu gostaria de elencar 9 marcas de uma comunidade saudável, 9 características de uma igreja bíblica. Todavia, vale a pena ressaltar que, ao tratar destas marcas, não faço com desejo de lhe oferecer um manual de instrução para o crescimento da igreja, e sim princípios que nos ajudarão a compreender, entender, bem como edificar uma comunidade que verdadeiramente glorifique a Deus. Isso posto, vejamos que marcas são essas. A primeira marca de uma igreja saudável: uma igreja saudável
é uma igreja cuja pregação se dá de forma expositiva. É uma igreja onde o texto bíblico é aberto e explicado pelo pregador, pelo preletor, pelo pastor, de forma com que aqueles que leem ou que ouvem o texto sejam instruídos nas verdades contidas naquele texto. Uma igreja saudável, ela não somente fundamenta a sua fé na sola Escritura, mas ela prega tota a Escritura, ou seja, a fé dela não está fundamentada somente nas verdades contidas na palavra de Deus, mas é uma fé que anuncia todas essas verdades do Gênesis ao Apocalipse. Isso, meus amados irmãos, é importante entendermos, principalmente num tempo onde os pastores têm abdicado das Escrituras para pregar, por exemplo, conceitos de autoajuda. Eu não sei se você já se deu conta, mas existem inúmeras igrejas hoje em dia que trazem dicas ou práticas que devem ser observadas pelas pessoas, a fim de que elas possam, por exemplo, ser mais felizes. Então o sujeito de domingo a domingo, ele vai tratando de assuntos como ser feliz, como ser alegre, como prosperar, como frutificar, como crescer, como ter um bom relacionamento com os colegas do trabalho, ou como desenvolver uma vida frutífera, profícua, e aí vai se pregando sobre tudo, às vezes fundamentados e pressupostos da psicanálise e da psicologia, ou até mesmo de outro tipo de ciência, sem contudo anunciar e proclamar as verdades inequívocas das Escrituras. Uma igreja saudável, os púlpitos, os seus púlpitos não tem outro assunto a não ser a palavra de Deus, e prega a palavra de Deus de forma expositiva, anuncia as Escrituras versículo por versículo, capítulo por capítulo, livro por livro, entendendo que a palavra de Deus por si só é poderosa para transformar o coração dos homens. O problema é que nós vivemos numa geração ou numa sociedade onde nós não acreditamos que a palavra por si só tenha poder, por exemplo, para trazer ao coração do incrédulo verdades capazes de levar à conversão. E nessa perspectiva nós tornamos as nossas mensagens politicamente corretas, fundamentadas em pressupostos humanistas, antropocêntricos, ensimesmados, focados no homem, cujo objetivo é fazer com que ele se sinta feliz e que desfrute de algo agradável através do púlpito onde a mensagem é pregada. Contudo, igrejas que abdicam da pregação, igrejas que abdicam da exposição das Escrituras, versículo por versículo, capítulo por capítulo, contribuem de forma significativamente para a deturpação e deterioração do Evangelho. Mas não somente isso, contribuem para o adoecimento do rebanho, contribuem para o adoecimento do povo de Deus, que não tem alimento, substância, como alguns dizem por aí, suficiente para lidar com as demandas e as dificuldades da vida. Uma igreja saudável é uma igreja que não abre mão da pregação, é uma igreja que não negocia isso. Eu, por exemplo, tenho pregado em muitos lugares no Brasil e em outros tantos em países mais diferentes possíveis. Por exemplo, eu estive há pouco tempo atrás numa comunidade e eu fui recebido pelo pastor que disse o seguinte: nossa igreja não gosta muito de pregação, nossa igreja gosta muito de música. A gente quer muito louvar a Deus, portanto nosso culto tem a duração de 2h30, às vezes chega até 3, e boa parte, 80%, 75% do nosso culto é dedicado a louvor, até porque, disse ele, o louvor liberta, segundo os jargões evangélicos. Depois de muita cantoria, depois de muita canção, eles me passaram o púlpito e o pastor disse o seguinte: irmão, achamos que Deus já tinha que falar aos nossos corações tudo aquilo que nós precisávamos ouvir, e nós estamos felizes porque através do louvor Ele fez isso. Portanto, irmão, tem 15 minutos para pregar a palavra. Isso encontra-se aos borbotões no Brasil. Igrejas que priorizam a música em detrimento à pregação das Escrituras. Eu lembro que há pouco tempo eu fiz uma pesquisa no meu blog e perguntei qual era o momento crucial do culto, e mais de 70% das pessoas disseram o seguinte: o momento mais importante do culto é o momento de louvor, a palavra não é tão importante assim. O que aponta para o adoecimento da igreja. Se a igreja não é alimentada mediante as Escrituras, ela não tem substância e conteúdo para posicionar-se diante da sociedade a qual nós fazemos parte, nem posicionar-se diante da cultura a qual nós estamos inseridos. E para que isso aconteça, ou seja, para que sejamos relevantes, nós precisamos pregar a Bíblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, livro por livro. Eu particularmente
optei pela pregação expositiva. Por exemplo, nos últimos 4 meses eu falei sobre os 20 versículos de Êxodo capítulo 20, que trata dos 10 mandamentos. Foram 4 meses ininterruptos, versículo por versículo, palavra por palavra, significado por significado, aplicação por aplicação, ponte a hermenêutica feita para os nossos dias, levando o povo a entender, a compreender, a discernir a importância da palavra. Isso só pode ser feito a partir do momento em que as igrejas não abrem mão dos seus púlpitos da pregação expositiva das Escrituras. Fiquei 1 ano e meio pregando sobre Apocalipse, depois eu fiquei mais 1 ano e meio pregando sobre o Evangelho de Marcos, depois eu fiquei mais 10 meses pregando sobre o livro de Efésios, e assim tenho feito livro por livro, palavra por palavra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, entendendo que uma igreja saudável se constitui de pessoas saudáveis que foram alimentadas exclusivamente pela pregação da palavra. Mas aí talvez você esteja dizendo consigo mesmo: mas pastor, o povo não quer isso. É claro que o povo não quer. O que o povo quer é tchu, é tchá, como lá no Rio de Janeiro. Quer festa, quer alegria, quer música, quer celebração, mas não quer pregação das Escrituras. Uma igreja saudável não abre mão da palavra de Deus. Segundo lugar, ou segunda marca de uma igreja saudável, é uma igreja cuja teologia é bíblica. Essa teologia, ela fundamenta-se nas verdades inequívocas e inquestionáveis das Escrituras. Ela não recebe influências de outras cadeiras, de outras ciências ou de outras percepções. Ela fundamenta-se exclusivamente nos pressupostos e nas doutrinas fundamentais da fé cristã. O problema, meus amados e queridos irmãos, é que muitos de nós não sabemos explicar as doutrinas fundamentais da fé cristã. Se talvez perguntássemos aqui quantos de nós conseguiriam explicar o que significa salvação pela graça mediante Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, talvez muitos não conseguissem responder. Ou o que as Escrituras dizem sobre a imputação dos nossos pecados em Cristo e a imputação da justiça de Cristo às nossas vidas, talvez muitos de nós não pudéssemos ou não soubéssemos responder. As nossas canções, por exemplo, que têm sido entoadas no Brasil, elas mostram o nível de apedetismo, de ignorância por parte de muitos dos nossos irmãos que têm pensado que a salvação, por exemplo, se dá por esforço. Como há uma canção de uma cantora popular evangélica que diz que ela está pagando o preço para poder conquistar o céu, como se nós pudéssemos pagar o preço para conquistar o céu. O problema é que, por não possuirmos uma teologia bíblica, nós fundamentamos as nossas percepções doutrinárias em achismos, as quais fazem com que a igreja experimente um problema sério de doença e de enfermidade espiritual. Uma igreja saudável, ela tem teologia, e a teologia é bíblica, ela está fundamentada nos pressupostos das Escrituras, ela é uma igreja como os de Bereia, que verifica se de fato aquilo que está sendo ensinado está de acordo com as Escrituras. Em terceiro lugar, uma igreja saudável é uma igreja que está centrada e fundamentada no Evangelho. Ela entende e ela compreende que a igreja não possui outra mensagem, outra verdade, outro assunto, outro ponto, outro tópico, a não ser o Evangelho de Cristo, e que este deve ser pregado. O problema é que a gente tem visto inúmeras igrejas esparramadas pelo nosso país, colocando no centro da mensagem, ou colocando na massa do bolo ingredientes que não sejam efetivamente ou exclusivamente o Evangelho. Uma igreja saudável, ela vai pregar as boas novas, anunciar as boas novas, levando os homens ao entendimento, primeiro, que eles encontram-se em estado de depravação total. Eu tenho visto, por exemplo, igrejas dizendo por aí que o homem nasce bom.
Eu tenho visto pastores dizendo que o homem, ele nasce perfeitamente, perfeito, redundantemente essa expressão a qual eu usei, um pleonasmo, mas ele nasce perfeitamente bom, ele é bom na sua essência e na sua natureza, e que ele se perverte, dizem alguns, por causa do ambiente e do meio a qual ele está inserido, porque se ele vivesse num meio melhor, onde tivesse cuidado por parte do Estado, educação, saúde, ele não seria tão ruim assim, ele poderia ter uma vida muito mais frutífera e muito mais profícua. Isso é um equívoco. As Escrituras nos ensinam que o homem é mau, nós carregamos em si mesmos as consequências do pecado original, todos nós estamos manchados e fomos manchados pelo pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e que todos estão destituídos da glória de Deus, e que não existe um justo sequer, e que a consequência do pecado é a separação eterna. E aí, se você não anuncia o Evangelho, e esse Evangelho que confronta o homem nas suas incongruências, nas suas idiosincrasias, nos seus pecados, nas suas transgressões, e simplesmente mostra para ele, ou fala para ele de que ele é bom, o que a gente está anunciando não é o Evangelho, mas uma coisa que pode ser parecida com o Evangelho, sem contudo ser o Evangelho. O Evangelho mostra ao homem o estado de putrefação da alma. O Evangelho mostra que a tentativa humana de justificação própria é uma afronta ao amor de Cristo, é uma afronta às verdades contidas das Escrituras, é uma afronta ao sacrifício do Senhor feito na cruz do Calvário. O Evangelho, quando pregado, mostra a incapacidade do homem de achegar-se a Deus, mas também anuncia a vinda do Redentor, do Cristo, do Messias, do ungido de Deus, que morreu na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em quarto lugar, uma igreja saudável é uma igreja que possui entendimento bíblico do que seja conversão. E aí é um fator extremamente complicado, porque o que a gente tem visto nos nossos dias é que inúmeras pessoas não sabem efetivamente o que seja conversão. Para alguns, conversão significa abraçar alguns pressupostos moralistas, né? Então eu antes mentia, agora não vou mentir mais, eu antes roubava, antes não vou roubar mais, sem contudo que eu tenha tido a experiência de regeneração, sem que eu tenha sido salvo por Cristo, transformado por Cristo, e anseie efetivamente viver na presença de Cristo para a glória de Deus. Ouso dizer que boa parte das nossas igrejas contém membros que não conseguem explicar, por exemplo, a doutrina da regeneração, que não conseguem explicar, por exemplo, a doutrina da conversão, o que significa de fato converter-se a Cristo. Quinto lugar, uma igreja saudável, uma igreja que possui entendimento bíblico da evangelização, que entende que evangelização não é entretenimento, como eu falei na minha primeira palestra. Tem muita gente dizendo que evangelizar significa criar alguns eventos gospel. Então, nessa perspectiva, surge-se balada gospel, surge-se festas gospel, surgem boates gospel, surgem atividades das mais variadas possíveis, com muita música, com muita dança, com muita, entre aspas, alegria, com muita festa, onde um evangelho que é aparentemente evangelho, mas que é caricaturado, é anunciado sem, contudo, confrontar o homem nos seus delitos, nos seus pecados, nos seus erros, nos seus equívocos. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror, pois confio em seu poder eterno, não me cansa junto ao meu Senhor, sobrepassa todo entendimento, a perfeita paz do Salvador, seu amor por mim é infinito, dá-me sempre o que é melhor.
dia a dia Cristo me acompanha e me chama a doce comunhão. Todo meu cuidado Jesus leva, lhe entrego alma e coração. Não se mede o seu amor supremo, Ele é o bendito Salvador. Cristo supre o que necessito, pois o pão da vida é o Senhor. Senhor, me ajuda neste dia a viver de tal maneira aqui, que o teu nome seja exaltado, pois anelo honrar-te só a ti. Lá na destra do teu Pai sentado, me sustenta na tribulação. As promessas dão-me o conforto, dá-me paz, sim, ao meu coração. Você está convidado para que amanhã continue conosco para ouvir a conclusão, desfecho final desta explanação bíblica. Agradeço a todos que estiveram conosco, tenham todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A cruz em que Cristo morreu é refúgio de paz e amor, é manancial de graça eterna, profundo e sublime, que limpa do mal. Acharás um lugar ali, acharás milhões haverá, mas ainda lugar. Junto à cruz acharás lugar. Milhões já vieram à cruz e aceitaram o amor de Jesus. Para o a todo que queira gozar salvação. Acharás um lugar ali, acharás um lugar ali. Milhões haverá, mas ainda lugar. Junto à cruz acharás lugar. As mãos de Jesus Redentor, cravadas por mim e por ti, quer na tentação ou na dura aflição, nos trazem amparo, nos dão proteção.